Bom, nós chegamos no momento agora a qual nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Antônio Carlos, ele tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança ao meu e ao teu coração. Pastor, que Deus te use neste momento com uma palavra a todos nós. Amém. Então, se você puder, onde você estiver agora, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir neste momento que o Senhor venha falar conosco. Que não seja o pastor Antônio Carlos, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim, para que esta palavra rema, esta palavra específica venha para as nossas vidas, para a vida dos telespectadores, para a vida daquele que precisa ouvir esta palavra, Senhor. Fica conosco neste momento e fala. Me usa, ó Deus, como instrumento do Senhor para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu gostaria que, se você tem a palavra de Deus, se abrisse comigo no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 35, a gente vai ler, no versículo 46, a gente vai falar sobre o cego de Bartimeu que foi curado. Eu vou ler só uns 2 versículos para que a gente possa introduzir a palavra. E vieram para Jacó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Que o chamas? E o chamaram o cego, dizendo: Tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E disse Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu pelo caminho. Amém? Deixa eu ser bem breve nessa palavra. Eu quero falar um pouco sobre Bartimeu. Eu já tinha pregado várias vezes sobre Bartimeu, mas Bar, ela tem uma representatividade de bem no grego, passando por aramaico, que seria filho, que é Bar, é filho, e filho de quem? De Timeu. E quem era Timeu, pastor Antônio Carlos? Timeu era um grande general. Um general que se revoltou na época que os romanos dominaram Israel, e ele, ao se revoltar, esse general já aposentado, próspero, ele é pego ali, é morto, a sua casa queimada, a sua prosperidade já não tem mais, e o seu filho é vazado-lhe os olhos, para que os romanos marcassem o filho de Timeu para sempre. Então, às vezes a gente fala assim, o filho de Timeu, que seria Bartimeu, vamos colocar como Bartimeu, mas na verdade Bar é filho, não sei se você está conseguindo acompanhar, e Timeu era um general. Naquele momento, aquele jovem, eu não sei quantos anos ele tinha, que foi vazado os olhos dele, mas passou-se muitos anos, e ele já tinha uma capa de mendigância. A capa, ela representava que ele era uma pessoa que podia ali pedir esmola, e aquele Bar, né, o filho de Timeu, ele estava sentado no caminho de Jericó, e Jesus e seus discípulos, eles estão saindo de Jericó. E naquele momento, Bartimeu, vamos falar Bartimeu mesmo, ele começa a clamar: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Filho de Davi representa o filho da aliança davídica, que o trono de Davi seria eternizado para todo sempre. Algumas pessoas repreendiam para que ele não falasse, porque os judeus, eles têm um conhecimento do Antigo Testamento, e eles não aceitavam que Jesus ainda era o filho de Davi, o Messias, o esperado de Israel. Alguns pediam para que ele se calasse, outros, que era amigo, para que os romanos não olhassem para ele e lembrassem que ele era filho de Timeu, daquele general, e também viesse a ser morto. Mas naquele momento, eles acalmaram o coração dele e falaram: olha, chega até o mestre, porque ele está te chamando. A primeira coisa que Timeu ele faz, do que o filho de Timeu ele faz, o Bartimeu,
ele lança a sua capa, aquela capa da mendigância, aquela capa que outrora todo mundo que via ele com ela sabia que ele era um mendigo, que ele tinha uma deficiência física. E ele chega até Jesus. E Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez você já ouviu diversas pregações, alguns falando, mas Jesus era engraçado, Jesus fez uma piada ali, porque Jesus sabia que ele era cego. Mas não é verdade, irmãos. Jesus não fez isso por uma piada, Jesus não fez isso para desprezar aquele cego. Ao contrário, Jesus estava realizando duas curas no filho de Timeu. A primeira era a cura da alma, porque imagine só, um filho de um grande general que viu a sua família morrendo, que viu o seu pai morto, ele que agora tem os olhos vazados, ele com certeza absoluta estava ainda com algo dentro do teu coração, da tua alma, querendo vingança, querendo que os romanos morressem, querendo que alguém viesse para brigar com os romanos, lutar com os romanos por força e por violência. Mas quando chega até Jesus, a primeira coisa que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O ódio, o rancor, a vingança cai por terra, e naquele momento a cura da alma acontece, e o filho de Timeu, Bartimeu, ele fala: Senhor, que eu possa enxergar. E Jesus disse que você então não seja mais cego, que você agora possa enxergar. E aquele cego que foi vazado-lhe os olhos conseguiu enxergar, e a palavra do Senhor nos revela que ele seguiu a Jesus pelo caminho. O nosso Deus, quando ele dá a cura para mim e para você, ele não dá uma cura parcial, ele dá uma cura completa. Ele dá uma cura que não é só simplesmente uma cura física, porque para cura física para Deus é muito fácil. Ele pode curar o cego, ele pode curar o surdo, o mudo, o paralítico, mas não adianta, porque ele quer principalmente curar a tua alma, para depois curar o teu físico. Ele vai curar o seu físico, sim, mas ele quer trabalhar com o seu interior. Esta é a palavra desta noite. Que Deus possa te abençoar. E quando você clamar ao Senhor, lança de si a capa da mendigância, a capa da miséria. Chegue diante do Senhor, e Ele perguntando para você: que queres que eu te faça? Fale aquilo que você mais necessita. Se você precisa de uma cura espiritual, Ele vai te dar. Se você precisa de uma cura física, Ele vai te dar. O nosso Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será para todo sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu gostaria de convidar o pastor para ficar agora aqui ao meu lado. Vamos ficar aqui um pouco em distanciamento. Nós vamos estar orando. Pastor, vai pegar ali o microfone para estar orando também. Nós vamos agora fazer esse momento de oração. Também, pastor, a água. Nós vamos estar aqui segurando. Pastor, pode segurar o copinho ali também. Se você tiver aí um copo de água na sua casa, se você tiver aí uma garrafa, enfim, segure agora, porque o poder não está na água, mas a atitude ela gera fé, e a fé gera o milagre. Nós vamos unir a nossa oração, e o que for ligado aqui será ligado no céu, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos neste momento, querido Deus, orando, intercedendo. Estamos neste momento, querido Deus, clamando, ó Pai, pelo Teu poder, querido Deus. Clamando, querido Pai, para que haja milagres, curas, libertação. Deus, todos aqueles que nesta noite pediram oração pela vida, pela família, Pai, que o Teu Espírito Santo alcance. Amém, amém e amém.